Ministros acabam de afirmar um acordo para tirar Bolsonaro da cadeia, gente. Então eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente. Os próprios ministros afirmando um acordão para tirar o Bolsonaro da prisão. Essa notícia deixou a galera da esquerda muito preocupada, Lula da Silva muito preocupado. O que é que aconteceu para que acontecesse aí essa reviravolta que acabou de ser divulgada aqui agora, neste exato momento? Eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Inclusive, gente, tá? O médico do Bolsonaro acabou de atualizar, que agora, há poucos minutos, o seu estado de saúde, gente, tá? Notícia urgentíssima. Médico de Bolsonaro acaba de atualizar o seu estado de saúde e diz que a situação da saúde dele é gravíssima. Médico de Bolsonaro acaba de dizer que o estado de saúde de Bolsonaro é gravíssimo. Será que é por isso que está acontecendo o acordo, né, no STF para a soltura do Bolsonaro? Eu vou explicar tudo para vocês aqui nos mínimos detalhes. E, gente, tá? A chapa esquentou para cima da esposa do ministro Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi, e é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? Uma bomba acabou de explodir que atingiu em cheio a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E eu vou trazer aqui também, gente, tá? Na verdade, eu não, a Malu Gaspar acabou de confirmar a notícia de que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão completamente desesperados com os desdobramentos do escândalo do caso Master, principalmente as últimas notícias confirmadas. É estarrecedor, gente, tá? O nível do desespero de Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, segundo a Malu Gaspar, é estarrecedor. Por que é que eles estão tão desesperados? Claro que eu vou trazer o vídeo dela explicando tudo nos mínimos. A Malu Gaspar soltou mais uma bomba contra Moraes e Toffoli. Claro que eu estaria aqui trazendo aí essa atualização para todos vocês. Gente, parlamentar petista acaba de ser ameaçada de morte. Ameaça de morte contra parlamentar petista esquerdista. Eu vou trazer aqui também essa bomba que gerou pânico e desespero na esquerda também agora há poucos instantes. E falando em desespero, gente, tá? O Lulinha tá completamente desnorteado com a possibilidade de ser preso a qualquer momento. Inclusive, o deputado Marcel Van Hatten acabou de descobrir e revelar uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Agora é que o Lula dá um infarto de vez, gente, tá? Vou trazer essas informações e outras, claro que eu separei para vocês rapidamente. Só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Conto com essa ajuda e colaboração aí de todos vocês. Agora, gente, tá? A casa definitivamente caiu para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Luiz Lima, gente, tá? Acabou, que é grande aliado aí do Bolsonaro, acabou de soltar uma bomba contra a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Assistam com muita atenção, vejam só. Banco Master, envolvido em empréstimos consignados também, mais de 300 mil empréstimos consignados sem autorização, e a esposa de um ministro do STF recebendo 80 milhões de reais em 22 meses de prestação de serviço. Quem garante que esses consignados, sem autorização, de aposentados, não fizeram o bolo para que o Banco Master viesse a pagar serviços de escritório de advocacia de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Aquela minha fala que há 4 anos pode ter parecido absurda, ela fica mais atual que nunca. E eu vou fazer uma outra agora. 42 bilhões de reais roubados no esquema Petrobras, governo Lula petista, estimado pela Polícia Federal. Apenas 10% recuperados pelo Brasil. Um banco que era pequeno e hoje se torna um banco médio, patrocinador de esquemas complexos, uma estrutura protegida por deputados federais, senadores, membros do judiciário, membros do executivo brasileiro, alta cúpula petista, Jacques Wagner, Rui Costa, Ricardo Lewandowski, Henrique Meirelles, Guido Mantega, todos do alto escalão de anos de governo Lula. Será que não são operações sofisticadas
que estão fazendo com que esses recursos voltem ao Brasil, vindos do exterior, que foi o roubo da Petrobras. Olha, presidente Ottoni, não é normal gastar 200 milhões de reais numa festa. Não é normal pagar o que se pagou para essa estrutura aqui gigante do Banco Master. A CPMI do Banco Master é imprescindível. Gente, fez questão de mencionar o contrato cabuloso, né, de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Falando em cabuloso, gente, tá? O Lula hoje não dorme, tá? Porque ele tá desesperado com os escândalos envolvendo o filhinho dele, o Lulinha. E segundo aqui a revista Oeste, explodiu mais um escândalo envolvendo Lulinha e o Careca, né? O bandido criminoso do Careca do INSS. Tá aqui. Lulinha e Careca do INSS viajaram a Madrid e Lisboa 3 vezes nas mesmas datas, diz PF. Vocês estão entendendo, gente, agora por que é que eles estão desesperados para blindar, para proteger o filhinho do Lula lá na CPMI do INSS? Vocês estão entendendo, gente, que a Polícia Federal está cavucando, está indo lá nas profundezas do oceano para encontrar tudo no que diz respeito a Lulinha e Careca do INSS? Agora vocês estão entendendo por que eles estão desesperados para que acabe, que eles não querem a prorrogação, para que eles acabem de vez com a CPMI do INSS. Quanto mais rápido, pior para o Lula, né? Quanto mais rápido, ou melhor, quanto mais rápido acabar, melhor para o Lula, melhor para o Lulinha. Lula está em ano eleitoral. E segundo informações de bastidores, o Lula está desesperado, porque o escândalo do Lulinha está respingando nele. E ano eleitoral, isso é uma tragédia. Agora, vocês devem estar se perguntando por que eles estão tão desesperados para proteger o filho do Lula. Vou trazer agora essa resposta aqui para vocês. Larguem tudo que vocês estão fazendo, gente. O Marcel Van Hatten acaba de explodir a maior bomba envolvendo o Lulinha, o filho do Lula. Teve até ameaça de meter uma bala na cabeça. Vejam o nível do desespero para blindar o filho do Lula. É desespero que está tomando conta. Vejam só. Assistam com muita atenção. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Eu vou repetir. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Isso quem disse foi o Careca do INSS para o Edson Claro. Olha o tipo de gente que estão blindando aqui e ficaram ofendidos quando disseram que estão blindando ladrões de aposentados. É mais do que ladrão de aposentado. Estão blindando gente que ameaça de morte. Olha, senhor presidente, o Edson Claro foi ameaçado de morte pelo Careca do INSS. Gente, só a título de informação, tá bem rapidinho aqui, tá? Edson Claro é o ex-funcionário do Careca do INSS. Foi o Edson Claro que foi lá na Polícia Federal e delatou o Lulinha. Foi o Edson Claro que revelou para a Polícia Federal que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil do Careca do INSS. Foi o Edson Claro que revelou para a Polícia Federal que possivelmente o Lulinha pode ter recebido um pagamento de 25 milhões de reais. Então o Edson Claro é aquele que foi lá na Polícia Federal e jogou a lama no ventilador, entregou todos os podres envolvendo Lulinha e o Careca do INSS. E o Careca do INSS ameaçou esse cidadão, vejam só. O Edson Claro teve um requerimento seu rejeitado aqui na CPMI em 2 de outubro. E pasme, sabe quem apresentou o requerimento que foi rejeitado aqui lá atrás, em outubro? Quem apresentou no dia 15 de setembro foi um deputado do PT, aliás, justamente aquele que me antecedeu. Ele apresentou um requerimento para convocar o Edson Claro e depois votou contra o próprio requerimento apresentado. Olha, senhor presidente, aqui a gente está percebendo muito claramente que quando o PT descobre que tem uma possível e eventual ligação com o Lulinha, eles mudam de lado. Não querem mais investigar. São capazes de abandonar a própria sorte, uma vítima de ameaça de morte, feita por um corrupto ladrão que está preso como o Careca do INSS para proteger o Lulinha.
Nós precisamos trazer o Edson Claro aqui. No dia 20 de agosto foi aberta essa CPMI, instalada. Vossa Excelência foi eleito presidente, Vossa Excelência indicou o relator, deputado Alfredo Gaspar. No dia 15 de setembro foi apresentado o requerimento para convocar o senhor Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Dia 15 de setembro, um deputado do PT. No dia 25 de setembro sai a matéria do Globo dizendo que ele foi ameaçado de morte pelo careca. Aí a gente vai pensar, líder Sóstenes, saiu uma matéria dizendo que o careca do INSS, o ladrão dos aposentados, o maior de todos. Quer dizer, agora a gente tá vendo que tem gente ainda maior que o careca. Mas naquela época era o nome que saía. Ameaçou de morte o cidadão que o PT queria convocar aqui. A gente vai imaginar, o PT vai dobrar a aposta, vai dizer, nós temos que convocá-lo. O que o PT fez? No dia 2 de outubro, uma semana depois dessa matéria, vota para rejeitar o requerimento. Vota para não trazer aqui o senhor Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Vou repetir aqui. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. O careca teria passado a xingar e a gritar com a vítima, que se levantou e foi até a porta da sala onde a reunião ocorria, e foi então que o careca foi até a vítima para abrir a porta e disse, vou repetir, se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Eu quero saber, senhor presidente, o que está nos aparelhos desse senhor Edson Claro? O que ele tem a contribuir? Porque depois, se todo mundo começou a saber que o careca do INSS estava pagando mesada pro Lulinha, o PT parou de votar requerimento para convocar essa gente. Roberta Luxinger, que foi hoje aqui blindada. Daniele Fonteles, tudo parte do mesmo rolo. Todo mundo sabendo da mesada de 300 mil reais pro Lulinha. O Batista da JF blindado aqui também. E aí eles ficam nervosos quando são expostos os nomes, os blindadores de ladrões de aposentados. Pois bem, que o povo saiba quem está blindando ladrão de aposentado e gente criminosa, mafiosa, que ameaça de morte aqueles que podem ajudar a resolver essa encrenca toda. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o nível do desespero, né, gente? Tudo isso pra quê? Pra blindar. Tudo isso é para blindar o filho do Lula. Sabe que eu fico mais impressionado, gente, tá? Com o tipo de gente que o Lulinha se envolvia, né? Com um dos maiores bandidos desse país, careca do INSS. Lulinha, careca do INSS, Roberta Luxinger, roubo de acamados, roubo de aposentados. Roubo das pessoas mais miseráveis desse país, que muitas das vezes está precisando de dinheiro para fazer uma cirurgia, para comprar remédio, questão de vida ou morte, gente, tá? Essas pessoas estavam sendo roubadas por esse monstro do careca do INSS e, ao que tudo indica, segundo as revelações, o Lulinha pode estar envolvido em toda essa sujeira, toda essa podridão dessa roubalheira. Eu disse para vocês, gente, tá, que era muito pior do que a gente imaginava. Até ameaça de morte o funcionário do careca do INSS recebeu. Ou seja, para o careca do INSS ter feito esse tipo de ameaça, é porque esse Edson Claro provavelmente sabe muito mais coisa do que ele já revelou até agora. Provavelmente ele pode ter recuado um pouquinho, deixou de revelar informações. Depois de ameaça, né, gente? Todo mundo fica com medo. Pra vocês verem o nível do desespero para protegerem o Lulinha, o filho do cara, né? E agora, gente, parece que o Ratinho, o nosso querido apresentador Ratinho, que foi colocado na justiça, né, pela Erika Hilton, pedindo até prisão, né? A Erika Hilton tá pedindo prisão do Ratinho, né? Segundo ela, o Ratinho proferiu falas transfóbicas e pediu uma indenização de 10 milhões. Mas, ao que tudo indica, o Ratinho não vai ter muita dificuldade para derrotar a lulista, que não. Ó, Erika Hilton perde na justiça contra a estudante que disse isso aqui que está aqui na sua tela. E aí, gente, vocês acham que o Ratinho vai ter dificuldade para derrotar a Erika Hilton? Depois dessa decisão aqui, eu acho que o Ratinho vai sair vencedor. Mais uma derrota, né, para conta da Erika Hilton. Então tá aí, nessa semana a Erika Hilton pediu, né, ao Ministério Público Federal para investigar o apresentador, o Ratinho, né, por transfobia. O pedido é motivado por um comentário dele sobre a eleição da congressista, né, como presidente da Comissão da Mulher. E
ela foi lá, acionou a justiça e, ao que tudo indica, ela não vai sair vencedora não, gente, porque já teve parecer contra ela, né? Ele omitiu uma opinião, ela se sentiu, né, atacada e foi pra cima. Vamos lá, porque tem mais, gente. Parlamentar esquerdista ameaçada de morte. Deputada do PSOL vai à Polícia Federal após ser alvo de ameaças de morte e ofensas de cunho misógino e racista. É essa que está aqui aparecendo aqui na sua tela, bajuladora, passadora de pano pro Lula, gente, tá? A deputada federal Talíria Petroni acionou a Polícia Federal nesta sexta-feira para denunciar ter sofrido ameaças de morte e recebido mensagens com ofensas. A parlamentar também pediu a realização de uma audiência com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, né, indicado pelo Lula, para tratar do assunto. Talíria relata que as intimidações ocorrem há cerca de 7 anos, sem que haja devida investigação para responsabilizar e prender os autores. Na ameaça mais recente recebida na manhã de hoje, o criminoso diz que a pele de Talíria suja o Congresso Nacional. Ao longo da mensagem, a parlamentar é alvo de outros diversos ataques racistas, sendo definida como escória racial inferior, selvagem. No Brasil, o racismo é crime e ela está revelando que está sendo ameaçada de morte. Já tem 7 anos que ela vem sendo ameaçada e pede aí providências, né, da Polícia Federal. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Agora vamos falar, gente, sobre uma notícia que acendeu um alerta na esquerda nesse dia de hoje. Ministro, gente, tá? Será que está acontecendo uma reviravolta dentro do STF? E a gente pode receber a notícia de soltura do Bolsonaro a qualquer momento? Parece que pode acontecer uma reviravolta dentro do STF, gente, tá? Olhem só, ministros do Lula sentem cheiro de acordão com o Bolsonaro no hospital, gente, tá? Porque eles estão começando, aqueles bando de ministros inúteis do Lula, tá, gente, tá? São lá cerca de 40 ministros que ele tem para não fazer nada, né? Porque o Brasil tá uma tragédia. Mas, segundo informações, esses ministros inúteis do Lula estão sentindo um cheirinho de acordo para que o STF, para que Alexandre de Moraes conceda prisão domiciliar do Bolsonaro. Por que eles estão achando que isso pode acontecer a qualquer momento? Vocês vão entender. Prestem muita atenção. Ministros do governo Lula dizem nos bastidores sentir cheiro de acordão entre o STF e aliados de Jair Bolsonaro com a ida do ex-presidente ao hospital nesta sexta-feira após passar mal no presídio. A desconfiança de auxiliares, né, dos ministros inúteis do Lula é de que a transferência de Bolsonaro pode fazer parte de um acordo que levaria o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a finalmente transferir o ex-presidente para a prisão domiciliar. Então, eles estão desconfiando que, após Bolsonaro ser internado, após a piora no quadro de saúde do Bolsonaro, pode vir um acordo e o Alexandre de Moraes determinar a soltura para que ele vá para a prisão, para que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. Para ministros de Lula, o episódio teve fatos muito concatenados, tá? Vejam só o que levou eles a pensar isso. A transferência de Bolsonaro para o hospital foi anunciada pelo senador Flávio Bolsonaro por meio de uma postagem nas redes sociais às 7h49 da manhã. Vejam só por que eles chegaram a essa conclusão. Pouco mais de 2 horas depois, o advogado Paulo Bueno, que atua na defesa de Jair Messias Bolsonaro, veio a público reiterar o pedido de transferência do ex-presidente da República para a prisão domiciliar. Na avaliação dos auxiliares dos ministros inúteis do Lula, ouvidos pela coluna, Moraes pode ter fechado um acordo para beneficiar Bolsonaro, visando reduzir a pressão sobre o ministro que está acuado
pelo Banco Master. Então, na visão deles, para diminuir a tensão em cima do Alexandre de Moraes sobre o escândalo do caso Master, segundo esses ministros do Lula, pode estar acontecendo um acordo, porque na ordem cronológica em que as coisas foram acontecendo, eles concluíram que isso pode estar acontecendo. Às 7h49 da manhã, o Flávio Bolsonaro revela para o Brasil que o pai passou mal e foi hospitalizado. Depois, os advogados do Bolsonaro entram com pedido de prisão domiciliar. E o pior, depois ainda, segundo os médicos, o estado de saúde do Bolsonaro piora. Eu coloquei aqui na tela para vocês, por isso que eu trouxe aquela informação lá do próprio médico do Bolsonaro, para vocês terem noção do que pode estar acontecendo. Então, Flávio Bolsonaro anunciou de manhã, logo em seguida os advogados pediram soltura do Bolsonaro, e agora chega a informação de que o quadro de saúde do Bolsonaro é grave, piorou. Pneumonia com um senhor de 70 anos, vocês sabem muito bem. Então, segundo aqui informações divulgadas pelo Metrópolis, os ministros do Lula estão sentindo cheiro de acordão entre ministro do STF, entre Alexandre de Moraes e os apoiadores, né, os aliados à defesa do Bolsonaro. Isso porque, segundo esses ministros, para distanciar, para tirar essa tensão que está acontecendo em cima do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, a imprensa hoje, nas últimas semanas, né, não fala em outra coisa a não ser detonar, criticar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A situação piorou drasticamente. Isso está em toda a imprensa no Brasil inteiro. Porque antes a situação já estava ruim por causa do contrato, né, cabuloso de 129 milhões. Aí, para acabar de completar, o ministro cair do precipício de vez, vem aí as conversas vazadas, né? No dia da prisão do Vorcaro, ele estava ali de conversinha com o ministro Alexandre de Moraes. E isso só tende a piorar, gente. Então, segundo os ministros do Lula, para tentar, né, levantar uma bandeirinha branca para os bolsonaristas, aliados e familiares do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes poderia estar pensando, para se proteger, para diminuir a tensão, em conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro, em determinar aí a soltura do regime fechado do Bolsonaro. E aí, gente, dado aqui as informações, a ordem cronológica dos acontecimentos, vocês acham que os ministros inúteis do Lula podem estar certos? Será que realmente pode estar acontecendo aí? Pode acontecer realmente a soltura do Bolsonaro? Ele pode ir para casa, cuidar da sua saúde, Michele Bolsonaro cuidar dele direitinho? E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Eu tô vendo uma galera, tá, da direita, alguns parlamentares comemorando, tá? Olha, parece que pode estar acontecendo sim um acordo ali. Tô vendo ali, eu já vi alguns parlamentares falar sobre esse assunto e quem sabe não vem notícia boa nas próximas horas, né? Malu Gaspar, olha ali em cima, gente, Malu Gaspar. Ela disse o seguinte, abre aspas, o avanço do escândalo do Banco Master deixou ministros do Supremo desnorteados. Gente, tá o avanço das investigações da CPI do Banco Master, segundo a Malu Gaspar, deixou os ministros desesperados, desnorteados. E o motivo, por que eles estão desesperados? Assistam, mais uma bomba revelada pela grande inimiga, né, dos dois, do Moraes e do Toffoli, Malu Gaspar. Assistam com muita atenção. O avanço do escândalo do Master deixou os ministros do Supremo desnorteados e sem reação. A única ideia que surgiu até agora foi pressionar o governo Lula para tentar controlar a Polícia Federal e impedir que as investigações avancem. Já aviso, não vai dar certo. Nem o Bolsonaro conseguiu essa proeza e olha que ele tentou muito. Além do mais, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo e sempre foi assim mais isolado, já determinou que os delegados não compartilhem com seus chefes as informações
informações do inquérito, sacou? No Congresso, a situação não tá melhor e ainda pode piorar. Os primeiros documentos dos sigilos fiscais do esquema Master-Reag já começaram a chegar na CPI do INSS e mostraram pagamentos a Semineto, candidato do governo da Bahia pela União Brasil. Uma outra investigação, essa sobre o esquema da Reag com o PCC e a máfia dos combustíveis, já atingiu Antônio Rueda, presidente do partido. Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, toda a elite do Centrão estão na fila para entrar no escândalo. Até porque vários movimentos de bastidores indicam que o Vorcaro tá sim ensaiando uma delação premiada. Isso quer dizer, gente, que a hora de fazer um acordão daqueles que se joga a sujeira para debaixo do tapete e todo mundo se salva, já passou. O que os chefes do Congresso poderiam fazer e estão fazendo é tentar baixar a temperatura, marcando sessão semipresencial para esvaziar o plenário e evitando reunião de líderes, questionamento de jornalistas. Fora isso, é cada um por si e salve-se quem puder. A gente vai continuar aqui, mostrando tudo para você e para você não perder. Gente, segundo a Malu Gaspar, não tem mais acordão para salvar ministros do STF, né? Jogar o elefante para debaixo do tapete é praticamente impossível a essas alturas do campeonato, em que, segundo informações aí reveladas pela imprensa, até a Mônica Bergamo disse ontem aqui, né? Já é dado como certa a delação do Daniel Vorcaro e ele vai revelar e contar tudo o que ele sabe. Então, gente, tá, o clima de desespero atingiu em cheio, né? Ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e, como ela disse aqui no vídeo, outras, né? Várias autoridades da política. Ciro Nogueira foi mencionado nas conversas do Vorcaro, o traíra, né, do Ciro Nogueira. Vocês sabem que eu nunca confiei nele. Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Por que será que nada anda, né, no Congresso Nacional? Pelo Hugo Mota, pelo Davi Alcolumbre. Por quê? Estão atolados até o pescoço nesse escândalo do caso Master. Estão lá, no celularzinho do Daniel Vorcaro. Isso, gente, sem a delação do Daniel Vorcaro. Imagina quando o Daniel Vorcaro assinar a delação e começar a abrir o bico e entregar todo mundo. Inclusive tá até aqui, ó, no início do vídeo aqui, ó. Cada um por si, na tempestade do Vorcaro. E podem ter certeza absoluta, gente, quando o Vorcaro decidir abrir a boca, quando ele assinar, na hora que vir a notícia, Daniel Vorcaro assinou delação premiada. Gente, vai ser uma tempestade, vai ser um tsunami sem precedentes na história da política desse país. Vamos continuando aqui com as informações, porque agora tem atualização do quadro de saúde de Jair Messias Bolsonaro e a notícia não é das melhores, gente, tá? Médico detalha a saúde de Jair Bolsonaro. Segundo ele, quadro de pneumonia é grave, gente, tá? Lamentavelmente, triste notícia saiu sobre o Bolsonaro e o quadro de saúde do Bolsonaro é considerado grave. Tá aqui. Esse aqui é o médico que atendeu o Bolsonaro após ele ir ao hospital DF Star em Brasília, durante coletiva de imprensa, né, concedida na frente do hospital DF Star em Brasília nesta terça-feira. O médico é o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, disse que a extensão da pneumonia do pulmão dele é maior. Bolsonaro foi internado em unidade de terapia intensiva, ele está na UTI, gente, tá? Nessa sexta-feira, após passar mal na cela da Papudinha, onde cumpre prisão. O estado, segundo o médico, abre aspas, gente, prestem muita atenção porque é muito mais grave do que a gente imaginava, tá? O estado dele é grave, o quadro é grave porque, na verdade, começou nesta madrugada. E tem um exame específico que se chama procalcitonina, tá? Que sobe nas infecções agudas e ela sobe só em infecções mais graves. E a dele aumentou de forma drástica na primeira coleta que nós fizemos, detalhou o médico. Ele acrescentou que cada infecção tem uma característica peculiar, mas nós sabemos que a pneumonia em pacientes acima de 70 anos é sempre grave, porque evolui para a sepsemia, infecção generalizada. Segundo o médico, ele foi logo submetido a uma tomografia que confirmou a suspeita, mostrando uma broncopneumonia bilateral mais acentuada à esquerda. Ele disse o seguinte, abre aspas, é o que chama a atenção. Este quadro, essa pneumonia, é maior, mais acentuada em relação às outras, todas que ele já teve. Isso requer um cuidado especial agora, explicou.
Por isso, gente, que a defesa do Bolsonaro já entrou com um pedido no STF para a prisão domiciliar.